Bom dia, boa tarde, boa noite. Vivemos no Brasil hoje o paradoxo no qual a sociedade quer ir para um lado, quer deixar o passado para trás, e o Supremo Tribunal Federal quer levá-la de volta para o lugar de onde ela saiu, para as coisas que ela rejeitou, inclusive para a eterna impunidade dos corruptos. Está manifesto. É inegável. Pode-se argumentar como se quiser, mas não há como não perceber isso. E não só isso. A sociedade brasileira fez uma opção pela modernidade, pelo pensamento liberal, pelas ideias conservadoras, pela retomada dos valores que foram abandonados durante décadas. E o Supremo quer, progressista que é, empurrar a sociedade noutra direção. Há uma história por trás disso e ela precisa ser contada e precisa ser lembrada, porque é uma história muito feia, muito triste, e que pode passar despercebida, se não for falada. E é o que farei. Tudo remonta ao processo constituinte, na minha opinião, de 1988, quando, para conter os avanços progressistas, socializantes da esquerda, formou-se no Congresso Nacional Constituinte o Centrão, que era uma coligação, uma união dos grupos políticos de centro, centro-direita e de direita, para frear os arroubos socializantes que pretendia se levar a cabo e desenhar a Constituição Federal. O Centrão conseguiu funcionar um pouco como moderador destas pretensões e ainda assim temos uma Constituição reconhecidamente socialista, responsável por muitas de nossas atuais desgraças. Mas não houvesse o Centrão seria muito pior, muito pior. Porque, para se ter uma ideia da diferença entre a Constituição que o PT e o PSDB queriam, que trabalharam juntos, Lula e Fernando Henrique, durante aquele período, a diferença entre a Constituição que eles queriam e a que temos, o PT se recusou a assinar essa. Tão mais esquerdista, tão mais socializante, era a Constituição que eles pretendiam. Então, o Centrão nasceu com este mérito, mas também seus méritos se esgotaram ali. A partir de então, não houve mais governo no Brasil sem a participação do Centrão. Ou seja, os governos de esquerda que vieram depois, PSDB, PT, foram todos eles tratar de cooptar o Centrão para as suas bases. E o resultado não pode ter sido mais catastrófico, porque a corrupção que se instalou nos governos brasileiros durante este período apodreceu o conjunto dos partidos políticos e o conjunto das práticas políticas brasileiras. Ficou tudo podre. Contam-se exceções raras, mas o modo de fazer política no Brasil adoeceu. E a cooptação dos partidos de centro-direita, de direita, pelos partidos de esquerda, deixou exatamente estas ideias liberais e conservadoras sem voz e sem representação política, porque eles estavam, os partidos que podiam fazê-lo, estavam todos eles comprados pelos partidos de esquerda. Verdade. Assim foi. E verdade histórica irrecusável. Estabeleceu-se assim a hegemonia do pensamento esquerdista com o total silêncio do pensamento não esquerdista. Pensamento de direita, liberal, conservador. E estas ideias só voltaram a surgir nos últimos anos graças às redes sociais. E de repente o Brasil acordou para os descaminhos por onde andava, para as mudanças que precisavam ser feitas, por quanto havia perdido, porque as perdas ao longo deste período foram tão visíveis, tão sensíveis, que se tornava impossível não identificá-las. E o Brasil fez outra opção, mudou o discurso político brasileiro, Bolsonaro pegou a bandeira e venceu as eleições de 2018. E aí ficou o Supremo Tribunal Federal, nomeado pelos governos corruptos da esquerda,
Estão lá os 11. Sequelas. A atual composição do Supremo Tribunal Federal é uma sequela de um tempo e de governos que o Brasil não quer mais, que o Brasil rejeitou nas urnas. E são todos afinados, são todos progressistas. Não há entre eles um único conservador, não há um único liberal. E foram indicados por governos corruptos, corruptos que agora, ao longo dos últimos 4, 5 anos, passaram a ser condenados, receber penas de prisão. Opa! A indignação na Suprema Corte, por parte de muitos ministros, a indignação chega a ser escandalosa. A ira contra uma sentença condenatória de um corrupto, o mal-estar que isso causa, só não vê quem não quer. E a sociedade vê. E a sociedade os rejeita. E eles fazem isso arrogantemente em nome de valores superiores, tentando ensinar à sociedade brasileira os verdadeiros critérios de juízo e de valor. Em completa dissintonia com a opinião pública, agressivamente em dissintonia com a opinião pública, declarando-se contra-majoritários. Claro que são. Os senhores estão contra a maioria da sociedade e querem nos ensinar a pensar. Querem botar juízo na nossa cabeça. Como se tivessem de onde tirá-lo. Esse é o quadro. É isso que está acontecendo no país. Nós estamos convivendo com uma Suprema Corte que é um resíduo de tempos terríveis, malquistos, desprezáveis, desprezíveis. Pense nisso. E ajude, com a sua opinião, a sua mobilização, com a participação em manifestações públicas, ajude o Brasil a resistir a isso e a fazer ver aos outros poderes, às demais instituições do Estado, que essa enfermidade precisa acabar. Não é possível, numa nação democrática, haver uma Suprema Corte onde não haja um único liberal, um único conservador, porque todos vieram das mesmas canetas esquerdizantes. Todos saíram do mesmo ventre, cuja qualidade genética não podia ser pior. Ajude-nos. Não fique em casa quando vai haver alguma manifestação de contrariedade em relação a esses absurdos que o Supremo vem praticando. Não aceite a ideia de que estamos todos errados e eles certos, vindo de onde vieram, tendo suas indicações saídas das canetas das quais saíram. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina. Estou tendo meu país de volta e não vou entregar assim.